Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje, o Senhor, Ele falou comigo de várias formas. Quando nós estamos com os ouvidos sensíveis à voz do Senhor, o Senhor fala conosco de várias maneiras. Nós precisamos só estar atento. E eu sentada na mesa comendo pinha, em algumas regiões é fruta do conde, mas aqui onde eu moro se chama pinha. Se você for pedir fruta do conde, eles não vão saber o que é. E eu comendo. E quando você abre a pinha, ela tá cheia de semente. Cheia de semente. E é só um fruto. É só um fruto, mas dentro dele há muitas sementes. Eu até lavei as sementes. E aqui não é todas as sementes que tinha dentro dela não, tá? Aqui é só algumas que eu trouxe para mostrar a você, né? Um fruto que carrega várias sementes. Muitas das vezes nós achamos que o que nós temos é pouco. Só que existe sementes dentro daquele fruto. Aleluia. E essas sementes vão virar outros frutos com mais sementes. O que você acha que é pequeno nas suas mãos é grande nas mãos do Senhor. O que você acha que é pouco nas suas mãos é o suficiente nas mãos do Senhor. E o Senhor falou fortemente ao meu coração. O Senhor diz assim, tem pessoas, filha, que carregam muitas sementes com ela. Aleluia. Que carregam muitas sementes com ela. Só que essas sementes, elas não têm, aleluia, colocado ela no campo. Elas têm prendido, elas têm segurado. E semente é para ser plantada. E o Senhor falava ao meu coração, o Senhor dizia assim, é tempo de plantar as sementes que você tem segurado. É tempo de você semear. É tempo de você plantar. Porque a terra está sendo arada. Aleluia. E o Senhor quer que você plante. Chegou o tempo de você pegar o que Deus lhe deu e você plantar no campo que Ele está, aleluia, lhe conduzindo, no campo que Ele está lhe colocando, porque crescimento e frutos, aleluia, quem vai dar é o Senhor. Então pegue essas sementes, não sufoque as sementes, mas plante-as, porque você vai colher os frutos daquilo que você, aleluia, plantar. E eu quero te dizer, parece até pouco você olhando, mas Deus vai te surpreender quando for aberto. Se você pegar uma melancia e você abrir ela, você vê o tanto de semente que ela carrega. Porque quanto mais se planta, aleluia, mais frutos nascem e dão novas sementes. E o Senhor vai te dizer, aleluia, que você vai fazer uma boa colheita pelaquilo que você tem semeado. Aleluia. E toda vida que você semeia uma semente, que nasce um fruto, e dentro do fruto tem outras sementes, são sementes novas. E sabe o que é que o Senhor manda te dizer? Aleluia. Que tem sementes novas para serem entregues. Quando você plantar as antigas. Quando você liberar as antigas. Quando você começar a plantar o que já foi entregue a você. O Senhor te dará novas sementes para você plantar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegou o tempo de liberar o que está nas tuas mãos, para que cresça, floresça, dê fruto e você veja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor manda dizer para você, é tempo de você liberar. É tempo de você plantar. Eu vejo a terra preparada. Eu vejo a terra pronta. Aleluia. Para as sementes que vão ser inseridas nela. E o Senhor está dizendo aqui, filha, eu coloquei essas sementes nas tuas mãos. Aleluia. E é através de você, aleluia, que elas, aleluia, vão dar frutos. Porque eu te chamei para uma obra. Aleluia. E você não vai fugir dela. Eu sei que o medo te cerca. Eu sei que muitas das vezes você acha que não é suficiente. Você acha que não é capaz para a obra. Mas eu quero dizer para ti que eu, o Senhor, o teu Deus, quando eu chamo, eu capacito e eu me responsabilizo. Então você não precisa, aleluia, temer. O que você precisa é exercer aquilo que eu tenho ordenado, aquilo que eu tenho falado, porque eu, o Senhor, o teu Deus, me responsabilizo pela tua vida. Oh, rabarriada gasé. Você só precisa, aleluia, estar disponível, aceitar aquilo que eu tenho para ti. Ou, então não tenha medo. Comece a fazer, porque você vai ver que quanto mais você faz, mais eu lhe dou graça. Mas eu derramo, mas eu faço germinar, mas eu faço sair para fora, mas eu faço aparecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é tempo de esconder as sementes, é tempo de plantar as sementes. E eu quero que você plante na terra que eu, o Senhor, darei o crescimento. O crescimento, ele não vem da tua mão. O crescimento vem da mão de Deus. Aleluia. Tem pessoas que estão querendo ver os frutos. Aleluia. E não tem como elas ver os frutos se você está com a semente presa nas suas mãos. Se você não está liberando. Então plante-a. Porque quem quer ver o fruto vai ver. E eu vou mostrar para aqueles, aleluia, que duvidaram que eu sou na tua vida, na tua história, e que eu sou contigo, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa que o Senhor falava comigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem coisas que Deus vai nos entregar novo. Aleluia. Tem coisa que Deus vai nos entregar novo. E eu quero te dizer que Deus não vai entregar para você coisas velhas de outro. O que Deus tem para você é novo. O que Deus tem para você é muito maior do que o esperado. Aleluia. Do que aquilo que você tem esperado. Deus não vai dar coisas de terceiro e nem de segundo. Mas Deus vai lhe dar algo exclusivo. E o Senhor fala para ti assim, aleluia, não precisa fazer confusão, não precisa fazer contenda. O que eu tenho para a tua vida, aleluia, não precisa, aleluia, que os outros venham dizer que é dele sem ser. O que eu tenho para a tua vida, eu dou exclusivamente para você. Tem coisas que você não vai precisar, aleluia, abrir.
eu mesmo te darei, aleluia, novas, aleluia, todas as coisas, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que você entenda o que Deus está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor, porque o Senhor fala especificadamente. Aleluia. E eu sei que você já ouviu essa palavra e que é mais uma confirmação da parte do Senhor para ti. Aleluia. Gênesis 26, 1. 26, 1. Naquela região houve uma época, aleluia, de falta de alimento, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac dizendo: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Nós vemos aqui, aleluia, que muitas pessoas estavam tomando decisões por si próprio. Muitas pessoas estavam indo pela a sua própria vontade, pelo seu próprio querer, pela sua própria vista. Mas o Senhor aparece para Isaac dizendo para ele não ir para o Egito. Porque o Senhor, aleluia, tinha algo com ele, aleluia, em Gerar. E era ali que ia começar a acontecer algo extraordinário para a vista de quem é carnal. Aleluia. E Isaac simplesmente obedece. Porque quando nós obedecemos, nós ouvimos e obedecemos, as bênçãos do Senhor, ela recai sobre nós. Não é só ouvir, mas tem que obedecer. Então ele obedece e ele fica. E ele começa ali a trabalhar em Gerar. E Isaac começa a ficar próspero de uma forma sobrenatural. Eu não vou pregar sobre Isaac, mas é para você entender. Aleluia. Isaac começa a ficar próspero de uma tal maneira que Abimeleque, ele vê aquele crescimento. E ao ver aquele crescimento, ele quer interromper de alguma forma. E o inferno, ele se levanta, aleluia, para querer interromper o que está crescendo, para querer barrar o que está crescendo, para querer parar o que está desenvolvendo. Mas existia uma promessa. E quando se tem uma promessa, por mais que o inferno se levante, ele não prevalece. Porque o que prevalece é a promessa, é a palavra. E eu quero te dizer aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o que vai prevalecer na tua vida é a promessa e a palavra. Embora o inferno esteja usando pessoas para tentar de alguma forma te prejudicar, a palavra que tu carrega vai anular toda a ação do inferno contra a tua vida. A palavra que tu carrega vai anular toda a ação do inferno contra você. Sabe por quê? Porque determinada ordem do Senhor, essa será executada. Não aquilo que o inferno falou, não aquilo que Satanás falou, mas aquilo que foi determinado por Deus. E o Senhor manda dizer para você, não tenha medo da afronta, não tenha medo da mudança, porque tem coisas que parecem ser assombrosa, tem coisas que parecem causar medo e espanto, mas não fique com medo, não fique com espanto, porque a última palavra quem dá sou eu e não é o homem, diz o Senhor. Aleluia. Ele começa a crescer, porque independente de onde ele estivesse, o Deus que tinha uma palavra sobre a vida dele determinado, era o Deus que sustentava. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer, há uma palavra sobre a vida dela, e essa palavra vai sustentá-la. Aleluia. Essa palavra vai direcionar lá. Você vê que ele foi direcionado por Deus. Enquanto muitos estavam indo para um lado, ele vai para outro totalmente diferente.
Talvez houvesse muitos questionamentos. Talvez houvesse muitas indagações daquele que não compreendia e não sabia. Como acontece na tua vida. Por que ela é diferente? Por que ela está indo para este lado? Por que ela vai para ali se todo mundo está indo para lá? Eles não sabem que você ouve o céu e não o que a terra, aleluia, lhe apresenta. Não o que a terra lhe proporciona. O Senhor aparece para ele e diz: ei, não é para você ir. Porque o que eu quero com você e o que eu vou fazer com você não é lá. Aleluia. O que eu vou fazer com você é aqui, neste lugar. E quando nós obedecemos a Deus, o Senhor é responsável pelaquilo que Ele nos direcionou. Oh, Rabai Kamanayahas. O Senhor não tem responsabilidade por desobediente, não. Mas o Senhor é responsável pelos que obedecem. Então fica, aleluia, aqui, porque aqui eu vou começar a fazer, aleluia, um grande reboliço na tua vida. Eu vou começar a fazer coisas extraordinárias. Eu vou fazer coisas que muitos não viram. Nem mesmo os filisteus, aleluia, viram o que eu vou fazer na tua vida. Porque o que tu carrega é diferente. Mas para isso acontecer, você tem que o quê? Tem que obedecer, tem que ouvir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Isaac fica. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gerar, na terra dos filisteus. Aleluia. Quando Abimeleque vê o crescimento de Isaac, porque Isaac era o que? Era um empregado. Só que agora Isaac estava o quê? Mais poderoso, mais rico. Ele trabalhava de empregado, mas Deus estava prosperando. Ele trabalhava de empregado, mas Deus estava exaltando. Tem gente que não entende, aleluia, o porquê Deus te abençoa. Mas sabe por que Deus abençoava Isaac? Aleluia, porque ele era temente e obediente e tinha uma promessa. Tem gente que ganha muito dinheiro, aleluia, mas não é abençoado. E tem gente que ganha pouco, é mais abençoado do que aquele que ganha muito. E vai entender. Como é que uma pessoa trabalhando de empregado fica mais rico do que o próprio patrão? Se não fosse a mão de Deus. Ele viu o crescimento. E agora ele quer o quê? Aleluia. Ele quer impedir. Anai, que mais sobre calabás. E ele expulsa. Ele expulsa Isaac. Aleluia. Gênesis 26, versículo 2. Gênesis 26, versículo 12. Diz assim: naquele ano Isaac fez plantação ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabra, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Ficaram com o quê? Com inveja. Por quê? Porque o Senhor abençoou. A colheita dele, aleluia, não era uma colheita qualquer. Aleluia, era uma colheita extraordinária. Muitos não entendiam, aleluia, o porquê daquela colheita. Aí começa o quê? Começa o sentimento de inveja. Aleluia. Começa o sentimento de inveja. Começa o sentimento, aleluia, de querer parar. Vamos parar. Aleluia. Por quê? Porque está crescendo. Vamos bloquear. Por quê? Porque está crescendo. Vamos tentar barrar. Por quê? Porque está crescendo. Aleluia. A inveja começa a nascer. Aleluia. Dentro do coração de Abimeleque. Até que ele decide fazer o quê? Expulsar. Só que Deus deixa situações acontecer conosco. Por quê? Porque tem momento, aleluia, que nós não queremos sair, mesmo que chegue o tempo, não é? Aí o Senhor começa a criar situações para nos arrancar de qualquer forma. Aleluia. Porque quando chega o tempo de Deus nos tirar de ambientes,
E nós estamos acomodados àquele ambiente. Aleluia. Nós não queremos sair. Aí o Senhor começa a criar situações para que nós venhamos sair. Eu chamo a zona de expulsão. Quem já viveu na zona de expulsão sabe o que eu estou falando. A zona de expulsão, ou você sai, ou o Senhor lhe arranca. Eu vivi uma zona de expulsão na minha vida. Aleluia. E eu não sei, eu acho que eu não contei para vocês ainda. Essa zona de expulsão na minha vida, eu participei de um determinado ministério há 19 anos. E o Senhor falou comigo, filha, chegou o tempo de você sair. E eu amava o ministério. E o Senhor disse, chegou o tempo de você sair. Vocês não estão vendo que estão lhe espremendo? Você não está vendo que estão lhe barrando? E aquilo que eu quero fazer na sua vida não cabe mais dentro desse ambiente. E eu disse, eu não quero sair. Eu não quero sair. Eu amo aqui. Eu quero ficar. Eu nasci aqui, eu me criei aqui, eu dei os meus primeiros passos na fé aqui. E o Senhor disse, não é mais seu lugar. E eu não queria sair. E o Senhor disse, eu vou lhe arrancar. Se você não sair. E entrou um espírito de loucura na minha mãe. E minha mãe não se lembrava mais de mim. Não se lembrava das minhas filhas. Não se lembrava do povo. A única pessoa que ela se lembrava era do meu pai. E eu disse, Senhor, o porquê? Aí o Senhor disse, porque tu continua onde eu não quero que tu esteja. E eu fui levar minha mãe para o psiquiatra. E o Senhor disse, vai se desligar. Que eu curo sua mãe. E eu saí mais meu esposo para nós e se desligar. No meio do caminho, meu pai liga. Diante de Deus, irmãs. Filha, a memória da sua mãe voltou. A memória da sua mãe voltou. Irmãs, ela não tinha lembrança mais de ninguém. Ria do povo, foram 3 dias. Ria do povo, o povo passava na rua, ria. Era loucura mesmo. Poderia colocar nas correntes. Era loucura demais. E meu pai não sabia que eu tinha ido. Quando chega o tempo da expulsão, Deus usa suas formas de nos arrancar de onde Ele quer que nós saia. E foi assim que eu vivi na minha pele o tempo da expulsão. Ou tu sai, ou eu te arranco. Irmãs, não é fácil. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando Deus começa a espremer, obedeça. Porque o Senhor sabe o que é melhor para você. Aleluia. O Senhor sabe o que é melhor para você.
E era tempo de rompimento. Então, chegou o tempo do Senhor tirar Isaac. E ali o Senhor faz o que faz? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abimeleque, expulsá-lo. Era tempo de sair. E quando Deus quer nos tirar, é como eu digo, Deus tem as formas de fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tempo da expulsão. E tem pessoas aqui que estão em casulos. E já está no tempo da expulsão. Deus está expulsando de dentro do casulo. A borboleta ela não pode ficar dentro do casulo quando chega o tempo dela sair, não. Porque se ela não sair, ela morre. E o Senhor está dizendo, ei, chegou o tempo de você voar livremente. Chegou o tempo de você, aleluia, sair do chão. Eu não te chamei para rastejar. A lagarta é só um processo. Mas depois vem a transformação. E eu quero transformar você. Aleluia. Eu quero transformar você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele expulsa Isaac. E em Gênesis 26, 17, diz assim, e Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Aleluia. Ele tornou a abrir os poços que havia sido cavado no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tampado. Depois da sua morte, Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Você vê que os filisteus, eles fecham os poços. Tem gente que não vai cavar, mas vai querer fechar. Tem gente que vai querer o que é teu, mas não vai querer ter o trabalho de abrir. Porque vocês notarem dentro do texto, diz que ele vai abrir os poços. Os poços que era de quem? Do seu pai. Ele coloca, nomeia os mesmos nomes. Só que o que acontece? Acontece que ao abrir, houve contenda, houve discussão. Porque tem pessoas que são assim, elas querem fechar o que foi aberto, não querem abrir, mas quando estão abertos, elas querem tomar. Só que o que Isaac possuía na mão dele era algo muito grande. Então, independente, aleluia, do que os contendeiros, aquelas pessoas que gostam de fazer inimizades, independente dos invejosos, o que Deus tinha para Isaac, o Senhor iria entregar a ele. Então Isaac, ele decide deixar os poços. E muitas das vezes, nós temos que ter coragem para deixar aquilo que não serve mais para nós. O que Deus tinha para Isaac não era algo que era do pai dele, era algo que Deus queria dar para ele, era algo novo. Muitas das vezes nós estamos indo desentulhar poços antigos, sendo que Deus quer nos dar o quê? Poços novos. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos indo no poço que Deus não quer que nós vamos. E por causa de não ouvir a voz de Deus, nós acabamos entrando dentro de situações. Porque o primeiro poço que ele foi abrir deu errado. Se deu errado, ele foi tentar abrir outro. Deu errado de novo. Por quê? Porque não era aquela direção. A direção que Deus tinha para ele era outra, totalmente diferente. E o Senhor manda dizer para ti, a direção que eu tenho para você é totalmente diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E
A Bíblia vai dizer, no versículo 22, Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Aleluia. Agora o Senhor nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra. E aqui vamos ficar à vontade. Você vê que o que Deus tinha para entregar a ele era algo totalmente inédito. Era algo totalmente novo. E muitas das vezes, por insistir naquilo que Deus não quer para nós, nós acabamos arrumando situações. O Senhor queria dar um poço em um lugar espaçoso, grande. E muitas das vezes, nós ficamos apegados às coisas pequenas. Só que nós vemos Isaac indo na direção de Deus. Ele não ligou em abandonar os 2 poços que teve discussão e inimizade. Porque ele sabia que ele carregava a promessa. E se você carrega, o que Deus deu a você não é o lugar. Aleluia. O que Deus deu a você está em você. Aleluia. Então, aonde ele, aleluia, abrisse, Deus faria ele prosperar. Aleluia. Deus faria, aleluia, ele crescer. E eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Não perca tempo, aleluia, com aqueles que têm inveja. Não perca tempo, aleluia, com aqueles que não sabem o que você carrega. Porque quem foi discutir, trazer inimizade, que foram os pastores de Gerar, não sabia o que Isaac carregava. Então você sabe o que você carrega. Isaac não perde tempo. Aleluia. Mas ele prossegue. Porque tem muita gente parando porque está perdendo tempo. Mas a ordem do Senhor para ti hoje, aleluia, é prossiga. Não perca tempo com quem, aleluia, quer que você perda tempo. Você não tem tempo para perder. Aleluia. O Senhor está dizendo, eu te dei as ferramentas na tua mão. Eu coloquei diante de ti. E as minhas bênçãos te acompanharão. E elas te seguirão. Aleluia. Diz o Senhor. E vai haver a prosperidade. Aleluia. Aonde Ele te colocar. Independente aonde for o lugar. Porque quem carrega é você. Aleluia. Sempre vai ter inveja, sempre vai ter levante, sempre vai ter gente tentando parar, sempre vai ter, aleluia, gente querendo atravessar no seu caminho. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele é contigo. E se Ele é contigo, você não pode temer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor te fez forte. E você não pode ter medo. Aleluia. O Senhor te fez forte. E você não pode temer ao inferno. Aleluia. O Senhor manda dizer para você. Anda na obediência. Aleluia. Porque não vale encantamento contra a casa de Jacó. Permanece fiel. Porque aqueles que querem, de alguma forma, lhe derrubar, lhe tirar, aleluia, do lugar achando que você vai parar, porque dificultou alguma coisa na tua vida. Não sabe eles que aquele que te direciona é fiel para fazer infinitamente mais em qualquer outro lugar. Aleluia. O Senhor manda dizer para você, eu sou contigo. Arabai, que nega raçou, rianagia racé.
Eu sou contigo. Tem gente que atravessa no meio. Tem gente que tenta de alguma forma fazer com que você não chegue. Só que o Senhor diz assim, não temas. O Senhor diz assim, não temas. Sabe por quê, minha filha? Porque aqueles, aleluia, que se levantam contra ti não prosperarão. Os que se levantaram contra Daniel prosperaram? Não. Aleluia. Não prosperaram. Quem se levantou contra Mardoqueu prosperou? Não prosperou. Judas, que se levantou contra Jesus, prosperou? Não prosperou. Aleluia. Então quem se levanta contra ti também não vai prosperar. O porquê da inveja de Daniel? Porque Daniel também estava se destacando. Quem vai pelejar por você é Deus. E o Senhor diz, eu pelejarei por você e vós calareis. O Senhor é quem entra contigo. O Senhor é quem envia anjo. O Senhor é quem fecha a boca de leão. O Senhor é quem dá a última palavra. Ele expulsou Isaac achando que iria atrasar as bênçãos na vida de Isaac. E o Senhor manda dizer para você, pensam que vão atrasar, não falando o teu nome. Pensam, aleluia, que vão te bloquear. Porque não te ajudaram. E o Senhor manda dizer para ti, descansa teu coração, porque o que eu quero que aconteça, acontece independente se o homem quer ou não. Ai, que managias séria. Eu sou o Senhor. Enquanto se levanta uns contra, eu levanto outros a favor. Porque eu sou o Senhor que te dou direções. Eu sou o Senhor que te guio pelo caminho certo. E eu quero, aleluia, que você entenda que podem falar mal, que podem não ajudar, que podem não fazer nada, mesmo podendo fazer. Ai, Senhor, mas não fizeram, não vai acontecer. Vai acontecer. Deus manda lhe dizer, vai acontecer. Fazendo ou não fazendo, vai acontecer. Eu tenho as minhas formas de agir, diz o Senhor. Muitos confiam em carro, outros em cavalo, mas você tem que confiar em Deus. Aleluia. E o Senhor diz para ti aqui hoje, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quando eu estou dentro da causa, aleluia, ela não é abalada nem desestruturada. Arabarabassoredere calabas. Aleluia. E o Senhor dará saída. Aleluia. O Senhor dará saída. Para Abimeleque era o fim de Isaac, mas para Deus era o começo. Aonde muitos determinam para você que é o fim, é o início do que Deus vai operar. Ai, e o Senhor diz assim, é o início, aonde foi decreto, aleluia, do inferno, dizendo que era fim, é um começo, é o início, diz o Senhor. Oh, dei que me dianagia sobre cá. Porque quem dá a última palavra não é homem. A última palavra vem daquele que não dorme. Vem do guarda de Israel. Aleluia.
Quando uma porta se fecha, Deus já tem outra aberta. Aleluia. Quando uma porta se fecha, o Senhor já tem outra. Chegou o tempo de Isaac sair, chegou. Aleluia. Mas o Senhor já tinha outra esperando ele. E o Senhor manda dizer para você, não tenha medo não. Porque se o inferno fecha uma, eu já tenho 3 abertas para você. Se sai da sua vida 2, eu já tenho 4 para colocar. Porque sou eu que tenho as chaves. Tem gente que entra pela porta que o outro entrou. Só que o Senhor diz para ti, as portas que eu tenho para ti, ninguém entrou. Aleluia. Elas são exclusivas. Elas são inéditas. Elas são raras. E eu te escolhi para passar por elas. Eu te escolhi para adentrar dentro delas. Então não temas. Aleluia. Porque muitos fecham a porta para você. Mas eu sou o Deus que abro muito. Maior do que a que foi fechada. E eu farei tu passar por uma porta grande e oportuna, diz o Senhor. Uma porta grande e oportuna, tu vai passar por ela. Deus vai fazer você passar por uma porta grande e oportuna. Mas você pensa que quando você passa por porta grande e oportuna, o inferno fica olhando tu, de bracinho cruzado? Não, se levanta. Saiba que você vai passar pela porta, mas o inferno vai se levantar. Mas não vai prevalecer não. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Uma grande porta oportuna foi-me aberta. Mas muitos são o quê? Os inimigos. Muitos são o quê? Os meus adversários. Aleluia. Mas não prevalece. Não prevalece. E tem alguém aqui que está dizendo, Senhor, eu não tenho saída. Eu estou sem saída. Anagacharabaia sobrecalabas. E o Senhor diz assim, eu abro saída aonde não tem saída. Sabe o que, aleluia, sabe o que é você ver uma pessoa dentro de um quarto sem porta? Aleluia. Sabe o que é você ver uma pessoa dentro de um quarto sem porta? Tem pessoas aqui que estão desse jeito. Porque o Senhor me mostra. Aleluia. Elas estão como se tivesse em um, aleluia, em um quadrado todo fechado. E não vê saída. Não vê nada. E diz, Senhor, eu vou morrer aqui dentro. O Senhor não está vendo eu perecer. Aleluia. E o Senhor diz assim para você. Filha, eu trago a existência. Aleluia. O que não existe. E eu coloco porta onde não tem. Para te dar acesso. Aonde tu disse que não tinha porta. Aonde tu disse que não tem saída. Nesse quarto que tu tá presa. Encurralada. Aleluia, achando que vai morrer. Tá sozinha. O Senhor manda dizer para ti, e eis que surge uma porta que se abre. Anérica sobre calabás. E eu te faço sair para fora. Anérica sobre. E eu te faço sair para fora.
e eu te faço sair para fora. Tu não visse nada. Ei, canagia sobre. Olhava para um lado e para o outro. E se sentia encurralada. Mas eis que abro uma porta. Adagaia daria sobrecama. Arriamanto cama sobre ederiarabaséria. Para você passar por ela. Aleluia. Porque eu sou a porta. Aleluia. Eu sou a porta. E o Senhor diz assim, por estes dias, aleluia, eu, o Senhor, abrirei para ti uma porta de escape. Aleluia. Eu, o Senhor, abrirei uma porta de escape. Para tu saber que eu sou Deus, uma porta de escape será aberta. É porta de escape. Aleluia. Por que é porta de escape? Porque uma porta se abrirá maior. E essa porta que se abrirá maior, ela sim será definitiva. Mas agora é só um escape. Para mostrar para ti que eu sou socorro bem presente. Para mostrar para ti que eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Para mostrar para ti que eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Que eu sou socorro bem presente, aleluia, na hora da angústia, que eu não te deixo, que eu não te abandono, que eu não te largo. Oh, dei que me derraba sobre a derra. Aleluia. Sempre vai haver algo maior. Sempre vai haver algo grande da parte de Deus. Aleluia. O homem fez planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Aí, que é mais sobre o Senhor está dizendo, o homem fez plano, mas a resposta certa vem da minha boca. Aleluia. E o Senhor está dizendo, vou eu mudar o plano. Por causa de você. Por causa da oração que foi ouvida. Tu disse, Senhor, olha aí o plano. Olha aí a maquinação. E eu digo para ti, pode fazer até plano. Mas é a minha vontade que prevalece. Ei, canagia sobre. Eu vou desfazer o plano do homem por causa da tua oração. Ei, quer me derrar? Eu vou desfazer a maquinação por causa da tua oração. Ei, e o Senhor diz assim para você. Ei, tu sabe que antes de eu fazer, eu sempre te digo. Tu sabe que antes de eu fazer, eu sempre te confirmo. Seja através de um sonho, seja através de uma visão ou de uma palavra. Tu sabe. E digo para ti, te darei 3 sonhos. Preste atenção. Te darei 3 sonhos. Aleluia. Te darei 3 sonhos. Aleluia, profético, revelado. Não é sonho qualquer. Aleluia. E no terceiro, aleluia, tu receberá a confirmação da execução
diz o Senhor. Anaga sobre camanaga, araba sobre derereba xere calabas. Porque eu falo contigo dessa forma. O Senhor diz, porque eu falo contigo dessa forma e tu sabe que sou eu que estou falando. Porque tu tem medo, porque tu se apavora, porque tu sabe que quando tu ora, eu revelo e eu faço, eu executo e eu mando. E digo para ti para descansar e confiar em mim. Ei, de camanagia sépia. Você orou, esperou e agora vai viver uma mudança que nunca viveu antes. Aleluia. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua história. O que Deus vai fazer não será pequeno, vai ser tão grande que vai calar, aleluia, os críticos. E que críticos são esses que têm se levantado contra ti? É aqueles que dizem, cadê teu Deus? Eu não vejo mudança. Faz tantos anos que tu ora e nada acontece. Continua do mesmo jeito. Nada muda. Parece até aquelas câmeras que monitoram, não tem? A rua sabe de tudo. E o Senhor manda dizer para ti, aleluia, a resposta deles virá com o cumprimento do que eu faço. A resposta dele virá com o cumprimento do que eu faço. Porque eu faço. Porque eu cumpro. Aleluia. Diz o Senhor. Eu sou Deus de surpresa, viu? Eu sou Deus de surpresa. E Deus manda dizer assim, vai haver festa. Deus manda dizer assim, vai haver banquete. E também vai haver troca de aliança. Porque desde quando eu tô aqui, que Deus falava pra mim sobre um casamento. Ai, vai haver assinatura. Vai haver troca de aliança. Senhor, o Senhor já prometeu tanto. Aleluia. O Senhor disse que ia fazer, que ia cumprir até agora. Pai, estou esperando, estou no aguardo. E o Senhor manda dizer para ti, continua. Eu sou Deus. Aleluia. Que fiz a promessa. Eu vi a troca de aliança. E eu vou dizer como era que Deus me mostrou. Sabe quando a Bíblia está aberta e você vê duas alianças na Bíblia? Ali. Como se fosse esperando receber uma bênção. Aleluia. Eu via desse jeito. E o Senhor diz assim, sou eu o Senhor. Aleluia. Que vou fazer para ficar registrado. Aleluia. Na terra. O que é decreto no céu. Ei. Aleluia, vai haver troca sim. O inferno não quer não que aconteça não. Mas quando o céu determina, o inferno não pode invalidar. O inferno não pode invalidar. Porque aleluia, o que o céu abençoa, a terra tem que acatar. Mas o inimigo é astuto. E esses dias, eu tava até falando assim, esse menino, o inimigo, ele tá inteligente. Parece que a inteligência dele vai se renovando com o passar do tempo. Porque se tem uma cor que o inimigo, ele tá astuto. De primeiro era camufladinho, agora é abertamente. E eu vou dizer algo aqui pra você, não costumo falar disso.
Mas é para você ter no seu coração que quando Deus determina para acontecer algo, acontece. Vocês nunca me viram falando sobre isso. Mas o inimigo, ele é tão astucioso que no dia que eu fui casar com o Tiago, na igreja, tudo muito lindo, eu coloquei meu sapato em cima da cama e o sapato não estava mais lá em cima da cama, perto do vestido. E não encontraram o meu sapato. Não encontraram meu sapato de jeito nenhum. E eu disse, eu vou, nem que seja de pé descalço, mas eu estarei lá, em nome de Jesus. E calcei outra chinela. Uma certa abençoada que não era evangélica, ligou para Tiago e disse assim, eu estou lhe esperando. Não case com ela. Venha que nós casa. Só que minha sogra que atendeu, minha sogra que me falou. Aí minha sogra vai se converter. Tá repreendido, seu demônio, minha sogra, né? Aí eu disse, minha sogra, a senhora falou? Eu disse, de jeito nenhum. Aquela que me falou depois, né? A minha sogra disse, de jeito nenhum, minha filha, falei nada. Aí o Senhor falou comigo hoje. E o Senhor disse assim, você viu, filha, que o inferno de todas as formas tentou destruir o teu casamento? Porque não é porque Deus falou que nós estamos ausentes de luta, irmãs. Nós vamos passar luta. No mundo terei aflição. E o Senhor falou comigo e o Senhor disse assim, filha, você viu que o inimigo tentou? Mas aquilo que foi determinado pelo céu, a terra não invalida. E o que eu estou falando isso para você? Porque o cão, ele tem as formas de trabalhar. Mas o que ele fizer ou deixar de fazer, não vai alterar naquilo que foi determinado por Deus. E o Senhor manda dizer para você, descanse o seu coração. Porque o que a terra não fizer, o céu fará. E eu vou dizer para você, deram 1 mês de casamento para mim. Foi. 1 mês, disseram, fica 1 mês. Outros deram 1 ano, outros deram 2. E para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui há 16 anos. Por quê? Porque não é o homem que determina. Quem determina é Deus. Não é o homem quem dita. Quem dita é Deus. Luta, batalha, sim. Mas passando no pé de Jesus. Passando no pé daquele que pode resolver. Passando no pé daquele que muda. Passando no pé daquele que transforma. Passando no pé daquele que, aleluia, levanta. E o Senhor mandava, aleluia, eu dizer aqui para você. Não se preocupe, porque o céu determinou e a terra vai ocultar. O Senhor diz, está chegando o tempo dos papéis serem assinados e tu receber a vitória, viu? Aleluia. Tu receber a vitória. O inferno não quer que você lute. Quer que você abandone. Quer que você saia da porta. Quer que você, aleluia, não viva o que Deus tem para sua vida. Mas o Senhor manda dizer para ti, você vai viver, testemunhar e glorificar os meus feitos, diz o Senhor. Tu crê? Então receba da parte de Deus. Porque o Senhor é fiel. Eu tenho muitos testemunhos, irmãs. Testemunho, muitos da minha vida sentimental. Nunca falei para vocês. Mas quando o Senhor me permitir, eu vou falar. Coisas assim, de pessoas que foi profundamente machucada.
foi desiludida, sabe? Outras pessoas que brincaram comigo. O quanto eu me humilhei, sabe? Quando eu decidi tomar uma posição em Cristo, o Senhor me colocou de pé. E o Senhor me deu uma história totalmente diferente. Porque a gente cria algo e muitas das vezes quando algo que nós criamos não acontece, se frustramos e Deus queria que eu vivesse o que Ele tinha pra mim, não o que eu queria. Então assim, se tem uma pessoa que foi assim forjada em muitas áreas, essa pessoa fui eu. E tudo isso eu glorifico a Deus, porque é o meu testemunho, né? Eu passei por um abuso, nunca falei pra vocês. Mas quando o Senhor me permitir contar, eu vou contar tudo que Deus me fez, né? Viver. De onde Deus me tirou, sabe? Porque tem buracos que nós mesmos nos colocamos. Então, por isso que às vezes a intensidade da minha adoração é de uma tamanha gratidão a Deus. Porque só quem sabe de onde Deus tirou é quem é grato, entende? Eu morei em várias casas, muitas casas. Eu não tinha uma casa fixa. Eu fui expulsa de uma casa que os meus pais não tinham dinheiro para pagar aluguel. A mulher nos expulsaram dessa casa. Isso ficou marcado na minha vida, assim, porque nós ficamos com as coisas no meio da rua. E várias outras coisas que aconteceram em toda a minha infância. Então, assim, é um grande testemunho que daria horas se eu fosse falar para vocês. Mas, aos poucos, eu vou falando conforme o Senhor vai me liberando para falar. Porque da minha infância até o meu casamento foram muitos processos. Às vezes vocês podem até falar assim, pastora, a senhora é tão nova, mas eu vivi tanta coisa que vocês nem sabem o que eu vivi. Eu vivi muita coisa. Muita coisa, vocês dizem, meu Deus, tudo isso. Muita coisa. Então, eu louvo a Deus, assim, por o Senhor ter me encontrado, sabe? O Senhor ter me visto quando ninguém me via. Eu carregava comigo, assim, uma rejeição muito grande. Porque eu achava que ninguém me queria, né? Hoje, eu, grande, entendo que tudo que meus pais, assim, deixaram eu nas casas dos outros era para trabalhar. Mas quando eu era pequena, eu não entendia isso. E as pessoas que me amavam, elas morriam. Então aquilo ali ficou dentro de mim, entende? Eu tinha uma mulher que eu chamo ela de mãe nenê. Quando eu estava na casa dela, eu me sentia acolhida. E ela morreu muito cedo. Eu senti muito porque eu me vi desamparada. Era a mulher que cuidava de mim. Era uma vizinha. Minha mãe era aquela... Mas meu pai, eles trabalhavam na feira. Não tem que se acorda de madrugada? Camelódromo. Pronto. E eu ficava com ela. Então ali ela cuidou muito de mim, mas ela morreu. Entende? E quando ela morreu, aí eu fui morar com meus avós. Aí depois fui morar com uns vizinhos. Depois com outros vizinhos. Aí depois vim morar com meu avô de novo, mas aí meu avô morreu. E foram muitas perdas. Então eu tinha pra mim que todas as pessoas que me acolheriam, elas iriam morrer. Então isso foi começando a criar dentro de mim a rejeição, a perda, o abandono. E eu comecei
a querer me anular. Eu ficava nos cantos, sabe? Eu ficava ali recuada. Então foram várias situações. Até que um certo dia eu fui para casa de uma pessoa e esse senhor, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, ele tentou abusar de mim. E isso causou muitos bloqueios na minha pessoa adulta. Até então, porque eu não queria lembrar desse episódio. Então, tem muitas coisas que eu passei que eu tô assim, para detalhar para vocês, eu tô esperando Deus me liberar, porque eu sei que vai alcançar pessoas. Então, tudo que eu passei na minha vida, como o meu testemunho do casamento, eu contei aqui. Só que como é coisas que você precisa tratar, curar, resignificar, eu preciso da autorização de Deus para que o Senhor me libere para me poder falar. Você entende? Então, estou esperando o Senhor me liberar. Não me dói, sabe? Não machuca. E até de uma forma, eu tenho que saber como eu vou contar por quê. Porque dependendo como eu conte, vão saber quem é. E foi há muitos anos atrás. Perdoei, liberei, glória a Deus, entende? E tá tudo em paz. E Deus tem cuidado de nós. Então, fique firme. Eu sei que você vai vencer também. Assim como eu venci vários traumas, tem outros que ainda estou vencendo, viu? Mas como eu venci vários traumas, você também vai vencer no Senhor. Pode ter certeza, Deus vai lhe curar. Pode ter certeza, Deus vai lhe sarar. Perdoe, libere-se. Porque quando você se perdoa, você se libera. Entende? Quando você fica ali naquela situação de não perdoar, você causa mal para você mesmo. Para você mesmo. Você começa a adoecer. Então, se perdoe, porque a culpa não é sua. Entende? A culpa não é sua. Você tem que colocar isso na sua cabeça. A culpa não é sua. Você não teve culpa. Não foi a roupa, não foi seu jeito de andar. O diabo quer colocar isso para dizer que a culpa é nossa. Não é. É o mau caráter. Tá? Eu não sei o porquê que Deus mandou eu falar isso aqui. Mas eu senti a necessidade de falar. Porque tem alguém que precisava ouvir isso. E quando o Senhor me liberar, para me contar tudo bem certinho, eu quero trazer o meu esposo para ele também contar, juntamente comigo, né? Os processos vividos. Porque ele passou muitos processos comigo. E ele sabia de tudo. Eu contei agora para os meus pais, eles não sabiam. Era algo que eu não queria falar. E eu chamei o meu pai e falei para ele, E eles ficaram muito tristes, porque eu sabia que eles acreditariam em mim se eu falasse. Os meus pais, eles acreditariam em mim. Mas eu tinha medo de causar uma confusão, entende? Minha mãe é sanguínea, então ela é só Jesus. Ela é daquela que defende os filhos. Ela vai lá e já era. Então eu tinha muito medo de falar e dar um problema de família maior. Até porque na minha família já teve problema de família, assim, de morte, entende? Então eu já vim com isso aí. É bem complicado, né? É bem, assim, triste. Então, como eu já vim de uma família que teve uma briga e a gente teve que mudar de cidade por conta de uma pessoa da família
que matou outro e só Jesus na causa. E eu tinha medo que isso acontecesse e se repetisse com os meus pais. Então eu sempre tive muita assim, sensibilidade a Deus. Então eu fazia as coisas para que meus pais não fossem prejudicados. Então eu decidi me silenciar e calar por conta disso. Para que não houvesse algo maior, porque já tinha acontecido algo no passado com o irmão do meu pai. E daí eu tinha medo que o meu pai tivesse o mesmo fim. Então eu precisava calar, porque eu sabia que eles iriam lá e iriam fazer um... Então eu me silenciei. Mas ao meu esposo, antes de eu casar, eu falei pra ele. Cheguei, falei pra ele e tal. Ele sempre soube. Mas os meus pais souberam agora. E com Cristo, vamos vencendo. Porque o Senhor é bom. Então, você também vai vencer. Amém? Hoje o Senhor mandou eu falar. E eu só falei, irmãs, aqui, porque o Senhor mandou eu falar. Senão eu não tinha falado. Amém? E eu sei que você, assim como eu, vai superar, vai vencer, vai resignificar a sua história no Senhor e vai avançar, em nome de Jesus. Porque o que te define não é o que aconteceu, mas até a pessoa entender isso é um processo. E eu tô aqui para ajudar no que precisar, sabe? Eu tô aqui para ajudar no que precisar. Por quê? Porque eu vivi. Então, às vezes eu fico sobrecarregada, mas eu ajudo porque eu precisei. E eu dou aquilo que um dia eu precisei, sabe? Eu precisei de uma mão estendida. Eu precisei de um abraço. Eu precisei de alguém olhar para mim e falar assim, você não é as suas dores. Mas você é o que você superou. Então você é o que você superou. Você não é a sua dor. Então, fique firme. Estamos aqui segurados uma na mão da outra. E nós vamos vencer. Os restos que vier, né? Porque o Senhor fala que no mundo terei aflição, então ainda vem coisa aí. Então nós vamos vencer todas elas em nome de Jesus. Amém? Vou orar agora. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Se tiver alguém para Jesus, coloca aqui, eu quero aceitar Jesus. Eu vou estar orando por você. E eu creio que assim como na minha vida Deus escreveu uma nova história, Deus vai escrever na sua vida uma nova história também. Quero muito escrever um livro desde a minha infância, de testemunho. Não sei nem por onde começar. Mas Deus vai me dar graça. Vou orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos direcionar. Porque até aqui, Senhor, o Senhor nos sustentou e nos ajudou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Pai. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos abraçou, nos alcançou. Pai, em nome do teu Filho, Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada uma das tuas filhas que estão aqui. Os dizimistas, ofertantes, contribuintes, que o Senhor prospere 100, 300, 400 vezes mais. As intercessoras, Senhor. Pai, as ADMs, a liderança, a subliderança, as 300. Meu Deus, que o Senhor esteja, Senhor, no nosso meio e que o Senhor repreenda qualquer ação do inferno. Que se o inimigo por alguma coisa vier se levantar, que ele venha cair por terra. Não deixa, Pai, para a glória do teu nome. Senhor, eu quero aqui apresentar essas vidas que estão, Senhor, Paizinho, te aceitando. Toma ela nas tuas mãos. Escreve uma nova história, Senhor, para elas viverem. Ser com elas, Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus.
ser conosco, nos dar uma noite abençoada para a glória do teu nome. Amém.